de possessão demoníaca para valer mesmo, que você não tem explicação natural, que não tem nada que você possa colocar. Eu sou muito racional também, eu pondero Se bastante. tem uma explicação racional, você já descarta que não é possessão. Sim, Nesses casos não tinham. Você vai relatar. Não tinha. Teve muitos casos que eu fui que eu vi que não era, né? Às vezes é fingimento, às vezes Fingimento, problema mental. Sim, sim. Mas esse caso me chamou a atenção. Eu nunca contei isso daí porque é uma coisa que me perturba um pouco. Eu só conto um dos relatos, né? Esse eu evito falar. Mas como eu aproveitar o ensejo aqui, eu recebi um e-mail de uma família muito pobre. Você percebia que até a narrativa, a forma de escrever era muito simples, né? O vocabulário muito pobre, cheio de erro de gramatical, e dizendo que moravam numa cidade de Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto. Eles eram caseiros, né, de uma fazenda, num canavial, né, onde tinha plantação de cana. E os donos da fazenda apareciam muito esporadicamente, mas eles tinham uma filha, na época com 16 anos de idade, que eles acreditavam estar possessa por uma entidade maligna. Às vezes ela se metia nos canaviais, ficava um dia inteiro fora, aparecia de noite toda machucada, né? Tinha atitudes estranhas, mudava o tom de voz, tinha uma força sobrenatural e falava, às vezes parecia que estava falando com outras pessoas, mas falava em outros idiomas, fluentemente outros idiomas. Então eles pediram inicialmente ajuda para quem? Para um padre. E assim, a Igreja Católica tem critérios muito pontuais, né? Tem padres exorcistas na Igreja Católica, que são nominados, tem que ter autorização do bispo da região, né, da diocese, e esses padres fazem cursos, né, para exorcismo e vão lá para o Vaticano, normalmente o curso é feito lá. E tem algo chamado também dentro do catolicismo do advogado do diabo. Então é um padre especializado nessa questão do exorcismo, só que ele vai investigar se aquele exorcismo ele é real mesmo ou não. Então ele vai querer laudo psiquiátrico, vai ver laudo terapêutico, ele vai querer provas factuais. Você grava no momento, tá tendo possessão? Você grava, manda a gravação pra gente, vai pra perícia para ver se aquela gravação pode ser, tem efeitos especiais, alguma coisa ou não, para ver se aquilo é legítimo, é verdadeiro ou não, não é? E essa família relatou para mim que foi um padre exorcista e que começou quando tem várias orações, né, dentro do dogma católico, e quando ele entrou na oração do exorcismo, né, ele foi empurrado literalmente para fora do quarto e a porta bateu. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, puxa vida, a Igreja Católica é super criteriosa, né? E eu falei, o padre voltou? Aí falou, não, o padre não voltou mais. Aí eu falei, uau, então o negócio é complicado. E aí me falaram, então, eu ouvi falar de você, né, Daniel? Você poderia vir? Aí eu falei, fiquei meio preocupado com aquilo, porque foi pro Sertãozinho, é longe, né? Mas busquei a Deus, fui. Assim, eu pretendia chegar de dia, né? Porque eu não queria chegar de noite, né? Por razões óbvias, né? Então, eu fui com o veículo, mas assim, teve acidente na estrada, caiu o caminhão, então demorou, acabei chegando, né, já anoitecendo, por volta de 6h30, 7 horas da noite. E estrada de terra até chegar chegar numa casa muito simples, muito humilde, né? As pessoas muito humildes, muito simples mesmo. E eu notei que tinham 4 homens na casa. Tinha a mulher e 4 homens, né? Fortes, né? Um era o pai da menina e os outros 3 eram ajudantes, né? Tinham trabalho na fazenda também. E eu perguntei, mas por que tanta gente, né? Porque precisa, né? Para segurar ela é muito forte. Fosse de 3, 4 pessoas. Muito forte. Aí entrei no quarto, ela estava deitada na cama, parecia que estava dormindo, né? Cabelo comprido, preto, estava com uma camisola, pele clarinha, branca, né? Olho bem escuro, né? Um castanho escuro. Lembro bem da fisionomia dela, poderia descrever, se soubesse desenhar, escreveria em detalhes. E parecia dormindo, né? E frágil, sabe? Magra, assim. Falei, por que pessoas assim tão grandes, né? Para segurar uma menina dessa? E peguei, toquei nela, né, para ver se ela estava, acorda, né, falaram o nome da menina, eu vou preservar, chamei ela pelo nome, né, falei, olha, eu quero conversar com você, meu nome é Daniel, vim aqui para conversar com você. E, de repente, lentamente ela olhou nos meus olhos, né, e fixou o olhar no meu olhar, né, até então, né, eu pensei,
talvez esteja querendo me intimidar, às vezes é coisa de adolescente, né, de 16 anos. E eu perguntei, qual é o teu nome, né? E falou um outro nome, que não era o dela que eu tinha chamado. Senti a sala ficando mais fria, senti realmente esse ambiente mais frio, né? Os homens já se posicionaram para, tipo, segurá-la, contê-la. Eu pedi força para Deus. Falei, Deus, me dá uma estratégia, me diz o que eu tenho que fazer, porque ele olhou bem fundo nos meus olhos e disse que você não tem autoridade para mim. Você não tem poder para me derrubar. É um padre exorcista aqui, botei ele para fora. Nós somos muitos aqui. Ai, mais de um demônio. Era mais de um. Né? E quando falou nós somos muitos, a porta bateu. Estava aberta do quarto, bateu com muita força. Eu tomei um susto, natural. Todo mundo tomou susto, né? Somos muitos aqui, como se fosse uma validação daquilo. E não tinha corrente de ar, eu sou racional também. Isso com a voz dela? Hã? Tudo isso com a voz dela? Ela falando com a voz dela inicialmente, nesse momento com a voz dela. Não tinha alterado a voz, nada. Falou com a voz dela, calma, nós somos muitos aqui. E aí de repente quando ela falou somos muitos aqui, bateu a porta e eu procurei se havia uma janela aberta, ou se havia alguma corrente de ar, alguma coisa, e não tinha. E então me aproximei mais dela, sentei na cama, né, peguei na mão dela suavemente, né, falei, olha, você acredita em Deus, né? Existe uma força maior. O que você fez? Porque você fez alguma coisa para atrair isso para você, né? Aí de repente mudou completamente a fisionomia. Tem músculos faciais e a gente não tem controle. Mudou a expressão facial, né? Retesou. O olho ficou midiático, aumentou a pupila, totalmente dilatado. Só fica assim quando você está morto, né? Ou quando você põe aquele dilatador, você vai no oftalmo, né? E dilata a sua pupila. Completamente dilatado. E usou um timbre de voz, confesso, muito grave, muito diferente. E falou um idioma diferente, mas eu conhecia algumas palavras daquele idioma, né? Parecia o quê? Aramaico. Jesus. Na época de Cristo, né? E eu não compreendo profundamente, mas uma palavra ou outra eu compreendi. E era como se estivesse lançando uma maldição contra mim. Meu Deus do céu. E reuni toda a fé que eu tinha, né? E falei para ela, olha, em nome de Jesus, saia dela, abandone esse corpo. Pensei que aquilo ia fazer efeito, porque eu falei com fé, falei de verdade. Eu levei óleo de unção até, né? E tinha óleo de unção na minha mão, toquei nela, né? E falei, em nome de Jesus, sai dela. Ela olhou pra mim, deu risada, zombou da minha cara, mordeu o lábio, começou a sair sangue. Com aquele sangue, ela fez um desenho no peito, né? O mesmo que fizeram na minha mão. Que é o quê? É um símbolo satânico, né? Um símbolo satânico. Aí falou assim, filho do fogo, né? Me chamou dessa maneira. Eu falei, zombando, filho do fogo, você não tem poder contra mim. Porque você tem muitos pecados. Eu falei, não, meus pecados estão confessados, estão perdoados, você não tem autoridade sobre a minha vida. Ela olhou para mim, né, e você tem, falou, tá, você confessou todos os seus pecados? Eu falei, que eu me lembro, sim, eu confessei. Né, ela pegou, olhou para mim e falou assim, eu não vou sair dela. Né, ela deixou eu entrar. Né, tenta me expulsar, usa até o Deus aí, né. E aí eu falei de novo, em nome de Jesus, né, pelo sangue do Cordeiro, sai dela. E ela pegou a mão, e falou, tenta mais uma vez. E eu pensei, não vai fazer isso, né, não vai fazer isso. E eu peguei e falei de novo. Então, em nome do Todo-Poderoso, do El Shaddai, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor se acampem aqui ao nosso redor, me protejam, me guardem e guardem essa menina, não sei o que ela fez, mas não permita que cause nenhum dano nela. Ela pegou, quebrou o dedo. Quebrou na minha frente. Senti o estalo, fratura exposta. Eu vi o osso do dedo para fora. E a feição, eu queria saber isso. Nada. Nem reagindo? Sem nenhuma expressão de dor, nada. Ela pegou outro dedo, né, e falou, tenta expulsar outra vez, né? Chama o teu Jesus. Né? Tenta expulsar outra vez e ela vai perder mais um dedo. Aí, sinceramente, eu não tive coragem. Eu falei, essa entidade é muito forte. Eu acho que eu não me preparei adequadamente. Aí eu falei com a entidade, né? Chamei pelo nome que havia dito que era, né?
chamei que lá pelo nome. Eu falei, você... Esses nomes têm poder? Você saber o nome é o tipo de poder sobre essa entidade ou não? Não necessariamente, mas eu chamei pelo nome que havia dito para mim. E eu falei, você pode me dar 24 horas? Eu volto aqui amanhã. Me deixa ela em paz, não toca nela, não faça mal para ela. Amanhã eu volto. Riu, zombou, me xingou e falou assim, se você não voltar amanhã, né, ela vai morrer. Aí eu saí, fui até Ribeirão Preto, que era mais próximo, né, de Sertãozinho. Me hospedei no Hotel Ibis. Eu ia comer alguma coisa, pensei, não, acho que eu tenho que ficar em jejum. Passei a noite em oração, falei, e tentando refazer os passos, o que será que eu errei? Posso perguntar o porquê do jejum? Tem um motivo específico? Sim, a Bíblia diz que certas castas só saem mediante jejum e oração. Os próprios discípulos de Jesus tentaram certa vez expulsar um demônio e não conseguiram. Discípulos de Jesus, andavam com ele. Enfraquecer a carne e fortalecer o espírito, né? Exato, jejum. Então Jesus fala, certas castas só saem mediante jejum e oração. Então é necessário jejuar para purificar. Você mortifica a carne e fortalece o espírito. Então eu falei, ok, eu só vou tomar água, né, vou me manter hidratado. E orei a noite inteira, né, busquei me consagrar, me preparar, pedi ajuda de anjo, enfim, reuni toda a minha fé e fui cedo. Só que quando eu cheguei lá, os pais me receberam, né, que bom que você voltou, eu tinha receio que você não voltasse, porque o padre exorcista não voltou. Que bom que você voltou, seja bem-vindo, você quer comer alguma coisa? Eu falei, não, estou em jejum. Cadê a menina? Ela saiu. Ela de vez em quando faz isso, ela sai e se embrenha no canavial, né, e às vezes fica dias fora. Né, chegou por volta de 11 horas da noite, né, machucada, arranhada, esse meio canavial, cheirando a urina, né, e passou reto por todo mundo como se nem que não existisse ninguém na sala, entrou no quarto, deitou na cama, olhou na minha direção, você vai continuar? Né? Sentei na cama de novo e fiquei pensando o que fazer. Eu precisava de uma ajuda, precisava de alguém que orasse comigo. Eu falei com a família, falei, vocês sabem rezar? Né? Fizeram de cultura católica, né? Aí sim, então rezem. Né, vocês sabem, começaram a rezar o Pai Nosso, né? Então, ok, uma oração modelo que Jesus ensinou. Mas aquela entidade não teve nenhuma reação àquela oração, né? E já tinha ungido antes, só que agora eu estava em jejum. Então eu acreditei, no fundo do meu coração, acreditei, agora Deus vai me conceder um poder especial, que não vem de mim, vem dele, ele que pode. Eu vi o dedo dela ainda, sabe, todo infeccionado, piorou mais ainda, sabe, a infecção, pus, tudo, o mesmo dedo, ela ficou o dia todo fora, cheirando urina, tudo. Os pais, dentro da cultura deles, eles acreditavam muito no poder do crucifixo. Então tinha crucifixo assim, vários pontos do quarto, né? Alguns eu reparei que estavam invertidos, né? Da noite anterior, estavam invertidos na parede, estava de ponta cabeça. E eu perguntei, alguém mexeu? Falou, não, ninguém mexeu. A gente nem tinha reparado naquilo, né? Mas eu reparei. E aí... Significa alguma coisa? É um deboche? É um deboche. Quando eu olhei para a menina, ela olhou exatamente para o crucifixo que estava de ponta cabeça, o único, mas vários, não sei, uns 20 talvez. Ela olhou exatamente para aquilo, olhou para mim com aquele ar de deboche de novo, né, e pegou de novo o dedo e falou, continue. E eu peguei e falei, Deus me ajuda, dá sabedoria, dá força. Eu não posso, mas tu podes, né? E peguei e toquei o coração dela, né? Toquei a mão no peito dela e falei, entra com teu amor, invade com teu amor essa vida, né? Eu não sei o que ela fez, o que afastou, mas o Senhor morreu por ela. Livra essa menina. Eu senti muita pena dela, sabe? Uma compaixão muito grande, porque ela estava sofrendo, os pais estavam sofrendo, ela estava magra, ela não comia, né? Então eu tive muita compaixão, muito amor por ela, eu senti uma onda de amor em mim.
E eu toquei no coração dela e falei que ela possa sentir esse amor, né? Esse acolhimento, esse abraço, esse poder divino, esse poder do sagrado, que é o Criador que fez todas as coisas. E fui falando, eu estou falando para vocês o que eu estava pensando, mas eu verbalizando isso, né? Verbalizando isso e falei, Deus que fez os céus e a terra, Ele fez cada estrela, né? Seja lá qual for essa entidade, ela não é maior que ti, não é maior que o teu poder, não é maior que a tua graça, não é maior que o teu amor, não é maior, não é mais poderosa que os teus anjos, né? Sabe? Que volte para as trevas, que vai para o local onde Jesus determina, sabe? Mas deixa essa menina em paz, não toca mais nela, não machuca ela, né? E com a mão no coração, e ela ficou imóvel, não se mexia. E comecei a fazer uma oração minha, né? Não um modelo, assim, só pedindo, Senhor, derrama a tua graça, derrama o teu amor, que ela sinta a tua presença, que teus anjos estejam aqui, então que a luz inunde esse local. Ela fez um olhar diferente para mim, ela olhou através dos meus olhos, é difícil de explicar isso, é como se enxergasse minha alma, e falou, eu vejo pureza em você, mas você ainda não tem autoridade. E aquilo me deixou meio confuso, e eu respondi, sim, eu não tenho autoridade. A autoridade não vem de mim, a autoridade vem do alto, vem de Deus, vem do Criador, vem do Eterno, do Todo-Poderoso, do El Shaddai. Eu não sou nada, eu sou pecador, eu erro, eu falho, mas aquele que está em mim é maior do que aquele que está aqui, diante de mim. E nessa força eu reivindico, né, pela força do Cordeiro e pelo poder de Deus, do Criador dos céus e da terra, eu peço em nome de Yeshua HaMashiach. Quando eu citei Yeshua HaMashiach, aquela entidade ficou brava, e os homens tiveram que segurá-la. Aí me deu um clique, falei, é verdade, sabe? Pensei, não falei, mas pensei, na época de Jesus não tinha letra J, não existia letra J, tanto é que Pilatos coloca Inri na cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus, não era nem o Y, a gente fala Yeshua hoje, escreve com o Y, né? Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Então, qual Jesus que era? Né? Eu não estava sendo específico naquilo, porque Jesus era um nome comum na época, assim como José, como Maria, nomes comuns. Então, falar em nome de Jesus estava muito vago, né? E aí eu entendi esse princípio como, sei lá, posso chamar de uma revelação na hora, um entendimento que Deus me deu ali, né? Falei, em nome de Yeshua HaMashiach, o verbo que se fez carne, Ele que vestiu a nossa pele, veio aqui para nos resgatar, né? O Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, que morreu por nós, que o sangue dele estabeleceu uma nova aliança, novos valores. É esse que eu falo, é esse Yeshua HaMashiach. Sai dela em nome de Yeshua HaMashiach. E aquela menina ficou mole, como desfalecida, né? Morta. Eu pensei, meu Deus, agora matou a menina. Senti a pulsação dela, tinha pulsação, então estava viva, mas ela estava inerte, mole, completamente mole o corpo, e eu não conseguia deixar de prestar atenção no dedo, que estava infeccionado. Eu falei, Deus, não tem um médico aqui perto para amputar esse dedo. Eu estava preocupado com aquilo e também não sabia se a entidade estava fingindo ou não. Ela ficou inerte e aparentemente dormiu. Eu falei, eu vou dormir aqui nessa casa com vocês, vou dormir aqui também. Vamos ficar todo mundo no quarto. Mas eu não consegui dormir direito. Eu acho que devia ser por volta de umas 5:30 da manhã aproximadamente. Pedi para abrirem as janelas, para entrar um pouco de luz no quarto, né? Eu pude reparar melhor no semblante dela, não tinha mais aquele semblante diferente, sabe? Era aquele rosto de menina mesmo, puro, angelical. Eu sacudi um pouco ela, né? E ela acordou, ela estava realmente dormindo. Ela acordou e perguntou, quem é você? Eu, não importa, eu falei assim... Ela não se lembrava disso? Não sabia quem ela era. Quem é você? O que você está fazendo aqui em minha casa? Eu falei assim, não importa. Sou Daniel, eu vim aqui porque seus pais pediram, você não estava muito bem,
o que você fez? E eu cometi um grande pecado, né? E eu falei, qual foi esse pecado? O que aconteceu? Porque havia uma entidade poderosa em você. Ela não está mais aqui, né? Eu não senti mais a presença daquela entidade ali. Na verdade, eu senti uma onda de amor muito gostosa, muito calorosa, acolhedora, indescritível, né? E orei por ela de novo, né? E ela começou a chorar muito e falou, cometi um pecado muito grave, Deus nunca vai me perdoar. Aí eu falei, menina, você não me conhece, eu cometi pecados piores que o seu. E Deus me perdoou. Então, tenha certeza, nosso Deus é amor, né? E ela falou, não, eu vou para o inferno, na cabeça dela. É aculturado, talvez, alguém deve ter falado muita coisa para ela disso. Eu falei, o que você fez? Ela teve vergonha de falar na frente de todos, ela pediu para saírem todos, ficou só eu e ela no quarto. Ela disse que uma vez, ela andando pelo canavial, ela viu algo que parecia um feitiço, né? Alguém fez uma boneca assim com palha, né? E ela gostou daquilo, achou bonito, mas ela via que era uma coisa ritualística, sabe? Tinha vela, tinha aquelas coisas, foi um despacho, né? E ela levou aquela boneca para casa, e a partir do momento que ela trouxe aquela boneca para dormir com ela na cama, e ela pegou o único crucifixo da casa e usou aquele objeto para um ato de profanação. E eu falei, por que você fez isso? Eu falei, não sei, eu tive vontade de fazer isso. Eu falei, e cadê essa boneca? Onde está essa boneca? Ela está aqui nessa casa ainda? Ela falou assim, sim, eu escondi ela, está embaixo da minha cama. Ela estava assim, no estrado, sabe? Entre o colchão e o estrado. Aí tiramos o colchão, a boneca estava lá, botamos fogo naquela boneca, oramos, pedimos perdão a Deus. E como que era a boneca? Era feita à mão, assim? Com um pedacinho de palha mesmo? É palha mesmo, mas assim, uma coisa artesanal, né? Mas não... Tinha alguma coisa rústico. Tinha alguma coisa maligna nela, então. Tinha alguma coisa maligna, né? Haviam 2 varetas principais e o resto tinha palha, assim, né? Tinha um pouco de cabelo, mas não era feito como se fosse de milho, né? Como se fosse alguma coisa parecida com milho, o cabelo. Não. Embora não houvesse, eu não vi plantação de milho ali, eu só vi cana, mas parecia milho. E aí queimamos a boneca, até demorou um pouco para queimar, mais do que o normal, que eu imaginava. Jogamos bastante álcool, tudo. E pedimos perdão, né? E ela pediu que eu não falasse isso para os pais. Eu falei, ok, vou guardar seu segredo, fica eu, você e Deus. Pedi para ela confessar para Deus isso. Ela está falando para mim, mas fala com Deus agora. Fala do seu jeito, da sua maneira. E ela, da maneira dela, ela falou com Deus. Falou com Deus, ela pediu perdão. E eu falei, e agora? Quando ela terminou a oração, ela chorava muito. E eu falei, você se sente perdoada, filha? Ela falou assim, sim. E ela chorava mais ainda, como que Deus me perdoou, né? Eu falei, porque Deus é maravilhoso, Deus te perdoou, né? Hoje você tem uma nova vida, né? Você tem uma vida grande, maravilhosa, extraordinária pela frente. Sabe, que besteira que você fez, você não faça mais isso, não faça mais isso. Ela preocupou seus pais, tudo. E agora vamos cuidar desse dedo, né? Levamos até Ribeirão Preto, num posto de saúde, eles não tinham convênio médico, para ver se havia como consertar. Havia muito pus ali, né? Então, assim, demorou um bom tempo, eu até fiquei preocupado. Ficamos orando ali por ela para que não precisasse amputar o dedo, né? Ok, eu saí, me despedi, depois entrei em contato com a família, para saber como é que ela estava, se o dedo estava bom. Depois, numa ocasião, ela mesma me escreveu, né? Do jeito dela, você vê que cheio de erros e tudo, mas o jeito dela e falou que a mão dela estava boa, que ela já conseguia até desenhar, nunca mais me senti assim suja, né? Então mudou minha vida. Ela falou, sou muito grata a você, o que eu posso fazer para te retribuir? Para mim nada, você retribui para Deus. Você tem uma vida daqui para frente, você tem uma vida diferente, né? Você tem uma vida com Deus, você ora, você fala com Deus, Ele te escuta em qualquer lugar, não importa como você fale, aonde você esteja, Ele está em todo lugar. E eu fiquei muito feliz com aquilo.